Bem, eu escolhi para hoje os flamingos, que são uma espécie emblemática, uma espécie muito conhecida, uma espécie que atrai muitas pessoas, que as pessoas gostam muito de ver, pelo seu tom rosado, que normalmente dá umas cores bonitas, e sem dúvida que são uma espécie muito admirada e muito apreciada, mas os flamingos são uns animais absolutamente extraordinários, pelo seu modo de vida, pelo modo como se reproduzem, pelo modo como se alimentam, pelas migrações que fazem, que em todos estes aspectos não têm nada a ver com o resto das aves. São quase como se fosse um mundo à parte. E o objetivo desta apresentação é partilhar convosco um pouco de informação sobre estas aves tão extraordinárias, como é que elas vivem, e para ficarem a saber um pouco mais sobre elas, porque na verdade nós vemos os flamingos por cá durante todo o ano, eles não se reproduzem cá, tirando um ou outro evento esporádico que já houve, eles andam por cá o ano todo. De onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, o que é que eles fazem, é isso que vamos ficar a saber um pouco melhor hoje. Bem, eu começo por apresentar aquilo que eu chamei o bilhete de identidade do flamingo que nós temos cá, que é o flamingo rosado. E então eu encontrei este cartão de identidade que achei uma certa piada, e que de alguma forma nos apresenta o protagonista da sessão de hoje, que é o flamingo comum, que tem o nome científico Phoenicopterus roseus. Isto está em inglês, mas eu traduzo para quem tiver dificuldades com o inglês. Maximum wingspan é a envergadura, que será então a distância medida de ponta a ponta da asa quando a ave está com as asas abertas, quando está a voar, portanto 187 centímetros. Maximum overall length será o comprimento máximo total. Normalmente o comprimento das aves é medido da ponta do bico à ponta da cauda, mas neste caso o valor que vem nos guias não é tão longo. Este comprimento máximo refere-se quando a ave está em voo com as patas esticadas, pode ultrapassar os 2 metros. O peso das fêmeas pode ser de 2 kg, os machos podem chegar a 4,5 kg. Quanto à longevidade, estes valores não estarão totalmente atualizados. Eu depois, mais à frente, na apresentação, voltarei a este tema, porque atualmente já existem valores superiores, mas fica só aqui desde já esta referência. 30 anos, pelo menos na data em que este cartão foi feito, 30 anos de longevidade para aves em estado selvagem, 68 anos em cativeiro. O nome científico é Phoenicopterus roseus. Este bilhete de identidade foi tirado deste site, flamingoatlas.org. Não fui eu que o inventei, mas eu quando estava a consultar a informação no site, encontrei o cartão, achei tão engraçado que resolvi incorporá-lo na apresentação. Os flamingos, o nosso flamingo é uma das 6 espécies do mundo. Há 6 espécies de flamingos em todo o mundo. Eles pertencem à ordem Phoenicopteriformes. Para quem já viu as apresentações anteriores, recorda-se que a classe das aves está dividida em 40 ordens. São 40 ordens que agrupam as 11.000 espécies de aves a nível mundial, pois os flamingos ocupam a sua própria ordem e não estão agrupados com mais espécie nenhuma. Portanto, a ordem Phoenicopteriformes tem apenas 6 espécies que são os flamingos. Isto revela-nos bem até que ponto estas aves são diferentes de todas as outras. Não partilham a ordem com mais nenhuma espécie de ave. Portanto, os flamingos têm uma série de características que justifica que estejam numa ordem à parte. Vamos começar só por rever um bocadinho o aspecto dos flamingos, para quem nunca os viu ou para quem só os viu ao longe. Nós temos aqui 2 imagens. À esquerda temos um adulto. O adulto do flamingo rosado, nós podemos ver, tem uma plumagem com tons rosados, embora o corpo, de uma forma geral, seja assim, quase branco, é assim com um rosado leve, e depois tem um rosa mais intenso nas asas, que nós já vamos ver a seguir, nas patas e no bico. O bico é cor-de-rosa com a ponta preta. O juvenil tem assim um tom mais cinzento, é quase preto e branco, é uma versão disto a preto e branco, é cinzento, preto, esbranquiçado, e depois ele vai adquirindo cor-de-rosa ao longo da vida. E este cor-de-rosa, às vezes há pessoas que dizem que os flamingos ficam cor-de-rosa porque comem camarão. Não é totalmente mentira, embora a história tecnicamente seja um bocadinho diferente. Os flamingos alimentam-se sobretudo de pequenos crustáceos, mas mais pequenos que os camarões. São uns crustáceos chamados artémias e alimentam-se também de algas. E o alimento dos flamingos é muito rico em beta-carotenos. Os beta-carotenos são uma substância química que contém muitos carotenoides, que são os pigmentos que também estão presentes, por exemplo, nas cenouras e noutros alimentos que fazem parte da alimentação humana. E, aliás, se uma pessoa consumir muitas cenouras, começa a ficar também com a pele um bocadinho alaranjada, só que nós não temos uma dieta à base de cenouras. Acontece que os flamingos têm uma dieta
extremamente rica em beta-carotenos. E, portanto, e depois o organismo dos flamingos vai processando esses beta-carotenos e transforma isso num pigmento que se vai acumulando na penugem, em particular nas asas. Por isso é que eles depois ficam mais rosados. Portanto, efetivamente, eles vão adquirindo a plumagem rosada em função do alimento. E há uma população que agora foi separada da nossa, que são os flamingos das Caraíbas, que é o Phoenicopterus ruber, que era o nome antigo do nosso, que são mais rosados que os nossos, porque a dieta deles é mais rica em beta-carotenos do que cá. Portanto, as características da alimentação têm influência na quantidade de cor-de-rosa que eles vão ficar. Portanto, recapitulando, isto é um adulto à esquerda, já com cor-de-rosa, à direita temos um juvenil. Estas fotografias foram retiradas do eBird. Os juvenis nascem assim escuros e depois vão se tornando rosados à medida que crescem. Em voo, podemos ver, temos aqui um bando em voo, o cor-de-rosa é mais intenso nas asas, temos aqui bichos com tonalidades variáveis, estes provavelmente ainda são imaturos, que têm o bico a preto e branco, já estão a ficar com tons rosados nas asas. As penas de voo, que são as primárias e as secundárias, é que são pretas. Portanto, temos este contraste. E cá está então o pescoço comprido e as patas muito compridas, e aqui temos o tal comprimento dos 2 metros que eu referia há pouco. Um pormenor curioso é que nós raramente vemos flamingos a migrar. Às vezes podemos ver assim uns bandos a voar, ao pé imaginem no estuário do Tejo ou numas salinas do Algarve. Eles são muito sensíveis à perturbação, se alguém se aproxima eles levantam, voam para longe e depois pousam outra vez. Mas é muito raro nós vermos flamingos a migrar em formação ordenada durante o dia, porque eles migram essencialmente de noite. Nós chegamos a um sítio, estão lá os flamingos pousados que não estavam no dia anterior e eles deslocam sobretudo de noite. E nas temporadas que eu passei no Algarve, que eu estive lá a residir há algum tempo, frequentemente ouvia bandos de flamingos a passar durante a noite, às 10 da noite, às 5 da manhã, portanto eles fazem grandes deslocações durante a noite, mas nós raramente os vemos a atravessar dia, e isto é uma curiosidade, porque é que, tirando estes bandos que levantam para ir para o terreno ao lado, porque é que tão poucas vezes nós vemos flamingos a passar? Bom, um pormenor muito curioso acerca dos flamingos é o seu bico e a forma como eles se alimentam. O bico tem um bocado uma forma de gancho, está assim virado para baixo, mas eles alimentam-se virando a cabeça quase de pernas para o ar e pondo a mandíbula inferior é que fica na água. Não há mais nenhuma espécie de ave que se alimente assim, tirando os flamingos. Quer dizer, todas as 6 espécies de flamingos, como eu referi há pouco. Eles alimentam-se raspando assim, ou passando o bico nas zonas com água e absorvendo água e lama, e depois o alimento é filtrado, já vamos ver como na imagem seguinte. Mas, portanto, eles alimentam-se com o bico numa posição invertida, em que a mandíbula superior é, na verdade, a que está a apanhar o alimento, é essa mandíbula que está do lado de baixo, e por isso é que quando nós vemos os flamingos alimentarem-se, eles estão sempre com a cabeça a apontar para baixo, e como o bico depois faz esta curva, a mandíbula superior é que está por baixo. Depois o bico dos flamingos, agora o outro era um juvenil, vemos aqui o adulto, tem aqui uma série de, parece uma serrilha, isto são umas lamelas que atuam como dispositivo de filtragem. Então o flamingo apanha uma quantidade de água e lama, mas depois a língua, que também é áspera, vai expelir essa lama toda outra vez, mas estas lamelas é que vão reter as microalgas e os microcrustáceos da qual o flamingo se alimenta. Por isso é que se diz que isto é um bico de um filtrador. Este bico atua como um filtro em que primeiro absorve a água e os micro-organismos, mas depois a água sai outra vez e o resto fica retido por esta estrutura, que é um aspecto curioso. E aqui podemos ver realmente a forma do bico, quando ele vira a cabeça para baixo. Esta parte de cima da mandíbula superior fica na vertical e esta, depois da parte angulosa, fica na horizontal, por isso é que esta mandíbula de cima fica então na parte de baixo para se alimentar daquela forma que viram na imagem anterior. Bem, feita esta apresentação da espécie, eu vou falar um pouco como é que o flamingo se distribui pelo mundo todo e depois já vamos passar para a situação de Portugal. Este mapa foi tirado do site da BirdLife e tem então a distribuição da espécie a nível mundial. Este flamingo não ocorre no Novo Mundo, portanto eles distribuem-se por uma parte da Europa, especialmente aqui na bacia do Mediterrâneo, África
até a África do Sul, mas não é na África toda, eles estão aqui ausentes na parte central, sobretudo em zonas costeiras, e depois o que está verde significa que ocorrem durante todo o ano. Depois as partes que estão a amarelo, que são aqui no Cazaquistão, são zonas em que só se estão na época de verão, e o azul são as zonas de invernada. Portanto, podemos ver que há aqui uma população migradora na Ásia, mas na parte do Mediterrâneo e na maior parte da África eles estão presentes durante todo o ano, o que não quer dizer que não façam movimentos, porque residente significa que está todo o ano, não quer dizer que seja sedentário. Isto é apenas para termos uma noção que há aqui uma população mais migradora. Os flamingos são muito difíceis de censar porque eles não têm movimentos regulares, ao contrário de outras espécies, e é muito difícil saber quantos é que há. Mas a estimativa mais recente que eu consegui encontrar, a nível mundial, para esta espécie, são 680 mil indivíduos. E a fonte desta estimativa é de um grupo de trabalho, que eu depois, mais à frente, já vou dar detalhes, que é o Flamingo Specialist Group. Portanto, é um grupo de pessoas, cientistas e não cientistas, que estudam os flamingos, e eles fazem estimativas com base nos valores que são observados nas colónias e noutros locais, e estima-se que haja 680 mil indivíduos e que este número estará em crescimento. Isto distribui-se, salvo erro, agora não tenho os números de cor, mas penso que na bacia do Mediterrâneo serão 200 e tal mil, na África subsaariana também são 100 e tal mil, e os restantes são aqui na Ásia. Aqui, então, vendo mais em pormenor a bacia do Mediterrâneo, nós podemos ver uma distribuição fragmentada por diversos locais. Temos aqui, aparece em Portugal ao longo da costa, desde que este mapa não estará totalmente atualizado, mas dá o aspecto essencial. Temos então desde Aveiro até ao Algarve, depois uma parte do sul de Espanha, com manchas também aqui no centro, depois em diversos locais da costa de França e Itália, Sardenha, Baleares, e depois aqui Grécia, Bulgária e Turquia. Portanto, essencialmente orla do Mediterrâneo. Reparem que não vou mais para cima. E depois também da costa africana, desde Marrocos até ao Egito, aparece aqui em diversos locais. E depois temos aqui já no Médio Oriente, mas isto aqui já está fora depois da bacia do Mediterrâneo. Eu fiz aqui um outro zoom, mas aqui fui buscar um mapa mais detalhado que foi do site BirdLife, do site do eBird. E aqui, no site do eBird, esta representação tem aqueles retângulos com vários tons de roxo que representam a frequência da ocorrência, sendo que então as tonalidades mais escuras significam a maior frequência de observação dentro do total de listas. Isto é o acumulado dos anos todos. O que nós podemos ver é que na metade norte da península existem registros dispersos com um roxo clarinho, que, portanto, significa que há poucos registros, e depois há manchas mais escuras no litoral português, desde Aveiro, passando aqui Mondego, Lagoa de Óbidos, Tejo, Sado e Algarve, e depois na maior parte da Andaluzia, e em toda a costa do Mediterrâneo até à Catalunha. Na Andaluzia destaca-se aqui esta zona mais escura, aqui na província de Málaga, que é a Laguna de Fuente de Piedra, que é a maior colónia da Península Ibérica, fica na província de Málaga. Depois temos aqui a região de Doñana, e ao pé do Elva as marismas de Odial. Estes são os principais locais de nidificação em Espanha, sendo que este é o mais importante, a Laguna de Fuente de Piedra. Em Doñana eles já nidificaram há alguns anos, mas não nidificam os anos todos, e nas marismas de Odial nidificam desde há cerca de 14 ou 15, 12, 13 anos, desde que foi criada uma ilha artificial para criar condições para a nidificação de flamingos. Eles estabeleceram lá uma colónia com números interessantes. E depois temos uma colónia importante na Catalunha, nesta zona aqui perto de Tarragona, que se chama Delta do Ebro. São as principais colónias. Depois há alguns sítios em que eles nidificam irregularmente, como por exemplo aqui na zona de Alicante, nas salinas de Santa Pola, já nidificaram há alguns anos, e em Elche, num sítio chamado El Hondo, e ainda neste sítio que se chama Laguna de la Pétrola, perto de Albacete. Depois há aqui um conjunto de lagoas na zona de Ciudad Real, que se chama La Mancha Úmida, que é na zona de Castilla-La Mancha. Tem uma série de lagoas. Creio que aqui não há nidificação, pelo menos regularmente, mas os flamingos estão lá presentes com frequência. Depois aqui no sul de França temos também uma das principais zonas, que é a zona da Camargue, perto de Arles, que é também tem uma colónia das mais importantes da Europa. Eu, entretanto, fui buscar aqui um outro mapa para explicar a distribuição de reprodução dos flamingos. Os flamingos nidificam em muito poucos sítios. Este mapa não tem as colónias todas, tem as colónias mais importantes da Europa, e que são 9, que estão aqui marcadas. Da Europa, peço desculpa, da bacia do Mediterrâneo, porque também temos aqui a Ásia e a África. E então eu vou só rever. A primeira é a Camargue, que eu falei há pouco, no sul de França.
A segunda é a Fuente de Piedra, ao pé de Málaga. A terceira é do Delta do Ebro, em Tarragona. A quarta é das Marismas. Eles aqui no 4 juntaram Marismas de El, que é em Huelva e Doñana, que é ao lado, porque, enfim, os sítios são bastante próximos. Depois há também uma colónia na Sardenha, que é uma ilha que pertence à Itália. Na zona de Veneza, aqui num sítio chamado Comacchio, também é um local de nidificação. E depois na Turquia, aqui num sítio chamado Kamalti, perto de Esmirna. E depois estão assinalados 2 sítios da Argélia. A Argélia é uma situação muito interessante, como já vamos ver. Tem aqui o Garetesmul, aqui em cima, que fica nos planaltos do norte, e Algoleá, que fica no meio do deserto. Isto é, então, depois há algumas colónias secundárias, como aquelas que eu falei há pouco, quer na Espanha, quer na Argélia, quer noutros sítios, mas estas são as colónias mais importantes. Os flamingos, então, reproduzem-se em muito poucos sítios, mas eles fazem um grande intercâmbio entre as várias colónias, o que é bom até para promover a diversidade genética. E por isso há vários casos de flamingos, como já vamos ver à frente, que num anos se reproduzem em umas colónias e depois vão para outras. A este conjunto da população toda do Mediterrâneo dá-se o nome de uma metapopulação, que é uma população global que tem umas colónias isoladas em determinados sítios, porque eles reproduzem-se coletivamente, mas depois há um grande intercâmbio entre eles e, portanto, esta população forma toda ela uma unidade. Daí o nome metapopulação. Relativamente à Argélia, que é um país do qual nós ouvimos falar muito pouco, mas eu já tive a oportunidade de observar em Portugal flamingos com anilhas argelinas e despertou-me bastante curiosidade, porque é tão raro ver anilhas vindas daí, que eu fui à procura de mais informação. E então encontrei este mapa, que é um bocadinho mais recente que o outro, e que aqui já detalham 5 colónias na Argélia. Temos aqui, isto é o Mediterrâneo, então temos aqui em cima, ao lado temos Marrocos, do outro lado da Tunísia, e aqui Espanha. Portanto, a Península Ibérica, está aqui o Estreito. Aqui a número 1 era aquela colónia que eu falei há pouco, que era Garatesmul, que é uma das principais, e depois a número 4 era a que eu falei há pouco, que é Algoleá, a número 5 é uma que foi descoberta há poucos anos, que é Safioune. E depois tem aqui mais 2, onde creio que só houve nidificação irregularmente, que é a 2 e a 3. Ora, estas 3 colónias ficam aqui nos planaltos do norte, perto do Mediterrâneo. Estas 2 ficam mesmo no meio do deserto, que é uma situação bastante impressionante. Os flamingos vão nidificar no meio do deserto. Eu encontrei 2 fotografias tiradas por um especialista argelino em flamingos, que é o Sr. Samraoui, e aqui está uma colónia que fica no Planalto. Portanto, imaginem um lago no meio das montanhas e aqui temos a colónia de flamingos no meio de um sítio semidesértico. É um dos poucos sítios do Mediterrâneo onde os flamingos vão nidificar, é assim um sítio com este ar árido. Mas isto não é o mais desértico. O mais desértico é o outro que eu falei há pouco, que é em Safioune. Isto é mesmo no meio do deserto. E temos aqui já então uma imagem com os flamingos, os adultos e as crias, ainda todas cinzentas. Temos aqui um lago, porque eles nidificam perto de água, e de resto podem ver que a paisagem é completamente desértica. Aliás, vê-se na imagem de baixo que isto é uma imagem compósita. Eles escolhem estes sítios recuados, eles são muito sensíveis à perturbação, quer por pessoas, quer por outros fatores, e apesar deles, eles nidificam coletivamente para estarem mais protegidos, mas mesmo assim são vulneráveis à predação. À predação quer por gaivotas, quer até nestes sítios remotos por mamíferos, como por exemplo javalis, raposas, chacais e até cães vadios. Portanto, de vez em quando há casos de predação, mas eles, tendo colónias grandes, normalmente conseguem se defender e os estragos são relativamente pequenos. E, ultimamente, as colónias também se encontram mais protegidas e isso talvez contribui para a população de flamingos estar a aumentar a nível mundial. Feita esta apresentação da distribuição mundial, eu vou fazer uma súmula do conhecimento sobre a evolução da situação de flamingos em Portugal. Sabe-se que no tempo do rei Dom Carlos e no século XIX que havia observações de flamingos em Portugal, embora isso estivesse mal documentado. Sabe-se que depois, a partir do meio do século XX, praticamente não havia observações e há ali um hiato de 2 ou 3 décadas em que não havia flamingos, ou que quando apareciam era muito raramente. Entretanto, depois nos anos 70 começam a ser feitas contagens regulares de aves aquáticas e a primeira observação da época mais contemporânea, ou seja, depois daquele hiato, é em 1981, quando são contados 225 flamingos no estuário do Tejo e 33 em Castro Marinho. É a primeira observação assim devidamente registada desde há 50 ou 60 anos para cá, embora se saiba, como eu disse, que havia observações antigas. Depois, em 85, durante os primeiros anos, eles só apareciam no Tejo e em Castro Marinho. Depois, em 85, aparecem os primeiros registros na Lagoa de Santo André, que fica na costa alentejana. Em 87, há um caso isolado de nidificação em Castro Marinho.
isto foi-me comunicado por um observador holandês que me deu o registro e os desenhos do registro, isto nunca chegou a ser publicado em lado nenhum, embora eu tenha lido alguns que houve uma outra tentativa também por estes anos em Castros Marinho que não teve sucesso. Ele, a descrição que me deu foi que tinha visto um ninho com crias pequenas, portanto terá sido um caso de nidificação isolada, que depois não faço ideia se houve seguimento disto ou não, mas fica aqui este apontamento. Em 89 eles aparecem no estuário do Sado, e a partir daí são regulares no Sado, e em 91, com a contagem dos vários sítios no país, o total nacional supera pela primeira vez os 1000 indivíduos. Os números continuaram a crescer nos anos seguintes e as contagens continuavam a ser feitas, e em 93 já íamos com 5.000 indivíduos no total nacional. Portanto, há um crescimento e uma expansão bastante rápida, mas a expansão continua nos anos seguintes, porque a partir de 97 eles chegam mais a norte, passam para cima do Tejo, chegam ao distrito de Coimbra, começam a aparecer no Mondego, onde hoje são regulares, e começam a aparecer no interior alentejano com registros no distrito de Beja. Depois, em 2001, continuam a ir para norte, pelo litoral, e chegam ao distrito de Aveiro. E começam a subir pelo interior também, com registros no distrito de Évora em 2002. Em Leiria chegam mais tarde, talvez porque Leiria não tem zonas úmidas tão grandes como Coimbra e Aveiro, só tem a Lagoa de Óbidos, e é em 2002 que eles começam a frequentar a Lagoa de Óbidos. Em 2006 continua a subida pelo interior alentejano e chegam ao distrito de Porto Alegre, com observações na barragem do Caia, ao pé de Elvas. Em 2010 a espécie chega então ao distrito do Porto, primeiro registro no estuário do Douro, e dá-se o segundo caso conhecido de notificação nas últimas décadas, que é na Lagoa dos Salgados. Este está devidamente documentado e fotografado. Infelizmente não teve sucesso porque o ninho foi predado por gaivotas. Depois, em 2013, chegam à Beira Baixa, com a primeira observação no distrito de Castelo Branco. Em 2015, ao distrito de Braga. Em 2017, é feita uma contagem recorde de 12.000 flamingos só no estuário do Tejo. Eu não tenho conhecimento do total nacional, mas estavam 12.000 flamingos no Tejo, e considerando que quer no Mondego, quer no Sado, normalmente há 2.000 ou às vezes 3.000, e no Algarve também pode superar 1 milhar, eu diria que neste ano deveria haver pelo menos 20.000 flamingos em Portugal. Não é difícil que atingisse esse total. E, finalmente, em 2018, chegaram ao extremo norte, que foi... houve as primeiras observações no distrito de Viana do Castelo, no estuário do Lima. Portanto, podem ver que, ao longo das últimas 4 décadas, houve casos isolados de nidificação, embora envolvendo sempre só um casal. O número de indivíduos registados foi crescendo e eles foram avançando para norte, quer pelo litoral, quer pelo interior. Neste momento só falta chegarem à Beira Alta e atrás dos montes. Já ocorreram em todos os outros distritos do país. Eu fiz aqui uma imagem compósita que agora vão ver. Isto é uma imagem animada feita com mapas do IBIRD. Tínhamos primeiro o mapa de 1990, agora 95. Em 95 tínhamos registros no Tejo, no Sado e no Algarve. Em 2000 aparecem já aqui na costa alentejana e, reparem, no Baixo Alentejo, e também em Espanha aparecem em Badajoz. Em 2005 já sobem pelo litoral centro até Aveiro e já temos aqui no interior alentejano, na região de Évora. 2010 já estão quase no Porto. 2015 já estão aqui no Alto Alentejo e há muitos registros no Alentejo e já chegam a Braga. E finalmente 2018, que foi o mais recente que eu consegui, já chegam a Viana do Castelo. A animação vai passar outra vez para poderem rever novamente as imagens. 1990, muito poucos registros, Tejo, Sado, Santo André e também aqui em Doñana e Castros Marinho. 95 já estão na Ria Formosa, aparecem aqui em Badajoz, no Guadiana. 2000 começam a aparecer registros no interior alentejano e começa a distribuir-se mais pelo Algarve, já ocupam todo o Algarve. Estamos em 2005 agora, e reparem que também no interior de Espanha começa a aparecer cada vez mais registros, sobretudo a partir de 2010, 2015. Portanto, eu depois no final vou dar um link onde poderão revisitar este mapa. Em Espanha, em 2015, já estão aqui pelo interior. Reparem que já chegam a Salamanca e a Zamora. Portanto, mais dia menos dia poderão aparecer aqui em Trás-os-Montes ou na beira interior. Isto é a forma então como evoluiu a distribuição do flamingo, isto com base nos registros do IBIRD. Eu vou mostrar aqui algumas fotos também retiradas do IBIRD e de outras fontes sobre a presença de flamingos em diferentes locais de Portugal. Este foi uma das primeiras observações de que há conhecimento no estuário do Douro. Vemos aqui, portanto, isto é tirado em Vila Nova de Gaia, está ali a Ponte da Rábida, vê-se o Porto. Este é numa albufeira do Alentejo, perto de Montemor o Novo. Portanto, quando eles começaram a aparecer nestas albufeiras que existem no interior alentejano. E aqui temos um bando em voo junto à ponte do Rio Arade, em Portimão.
e finalmente aqui 2 flamingos no Paú do Quilobo, aqui no meio do Salgueiral, em que vemos também nesta fotografia 4 garças reais e aqui uma garça noturna empoleirada no Salgueiro. Portanto, como veem, os flamingos aparecem em diferentes contextos, em diferentes habitats, consoante a situação disponível. E agora uma fotografia muito engraçada que eu vi outro dia, publicada por um fotógrafo que também tem feito fotografias muito interessantes, que é o Manuel Malva, que apanhou esta fotografia tirada do ar no estuário do Mondego, nas Salinas, perto da Figueira da Foz. A Figueira da Foz é esta localidade que está aqui ao fundo, vê-se ali a ponte, e aqui temos aqui são uma zona de Salinas no estuário do Mondego, e ele tirou esta fotografia do ar, que eu achei muito engraçada, e até tive uma troca de mensagens num grupo, onde isto apareceu, e trocámos algumas estimativas sobre quantos flamingos haverá neste bando. E, enfim, as estimativas variaram, entre poucos ou vários milhares, e eu depois dispus-me a contá-los, não a contá-los um a um, que isso é quase impossível, mas a fazer uma estimativa. Então fiz a estimativa da seguinte forma. Fui contando aqui um lote de 50, é o que está aqui neste anel amarelo, portanto contei-os um a um, aqui dentro de um 50, depois contei outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Cada um destas bolas amarelas tem 50, o que significa que aqui estão 250. E depois repliquei grupos de 250, mais ou menos assim, contando em 10 a 10 ou 20 a 20 de cada vez. Portanto, cada um dos encarnados tem 250, o que significa que temos aqui 250, 500, 750, 1000, estão aqui 4 unidades, e depois aqui mais 4, o que está dentro dos vermelhos e dos amarelos tem 2000. E do lado de fora, que estão mais compactos, estão pelo menos outros tantos. Portanto, neste bando de flamingos, só neste bando, que foi no Mondego, devem estar cerca de 4000 flamingos. E é engraçado que eles estão todos concentrados numa salina. Quem os vir a partir de terra consegue certamente ver uma mancha compacta, mas não tem qualquer hipótese de contar, e estas imagens tiradas do ar permitem-nos ter uma noção muito mais rigorosa da quantidade de flamingos que estão presentes num dado local. Eu achei muito curiosa esta imagem por causa disso e não quis deixar de partilhar aqui. Portanto, 4000 foi a estimativa, que aliás foi uma das sugestões que na altura apareceu quando esta imagem surgiu pela primeira vez. Eu até achava que estariam menos, que estariam uns 2000, 2500, mas depois fui fazer então esta estimativa assim por blocos, que é a melhor forma de contar isto. Quando eles estão a mexer é difícil, mas estando assim em fotografia dá para contar. E portanto 4000 é a estimativa além deste bando. Bem, ainda sobre o eBird, eu fui buscar um gráfico, que é este que está aqui, que é a variação da frequência, ou seja, é a percentagem de listas ao longo do ano que têm registros de flamingos. E o que nós podemos ver é que nos primeiros 3 meses anda aqui entre os 5% e os 6%. Reparem que isto é para o país todo, porque há zonas do país onde não há flamingos. Mas quando tomamos o país todo como um bolo, no primeiro trimestre a percentagem de listas com flamingos anda aqui entre os 4% e os 6%, depois na primavera cai para valores abaixo dos 2%, o que acontece porque muitos deles vão para as suas colónias de nidificação. Em Portugal não há colónias, só tivemos casos de reprodução isolados. Eu saliento que o termo colónias se refere especificamente a sítios onde as aves nidificam e não a sítios onde elas se alimentam. Ora, em Portugal não temos colónias, muitos deles vão para as colónias, alguns ficam cá, por isso é que os valores não descem a 0, mas descem a valores mais baixos. E depois começa a aumentar a partir de julho, em grande quantidade, e atinge os valores máximos de frequência, quase nos 9%, em setembro e outubro. Aliás, a primeira vez que eu vi flamingos no teste também foi no outono, foi em outubro ou foi em novembro, que eles ao princípio não estavam cá todo o ano e apareciam sobretudo nesta altura do ano. Agora já há flamingos o ano todo, mas eu lembro-me que outubro era um mês bastante bom para ver flamingos e, efetivamente, quando nós olhamos para a frequência, continua a notar-se este padrão. Posto isto, que já falámos da situação no mundo e já falámos da situação em Portugal, eu vou falar um pouco da anilhagem de flamingos, porque a anilhagem é uma ferramenta extremamente útil para nos ajudar a compreender melhor o modo de vida dos flamingos. Aqui vemos um exemplo de um juvenil com uma anilha, que é esta anilha que tem um T e depois tem uma barra, que é uma barra vertical que dá a volta a toda a anilha, que está a separar o primeiro caractere do restante, neste caso será T barra P7, é um exemplo, mas eu arranjei aqui uma imagem compósita de diferentes combinações que nós podemos encontrar nas anilhas dos flamingos. E o que se faz quando se vê uma ave anilhada, seja um flamingo ou outra espécie qualquer, é tomar nota do número da anilha, comunicar à central de anilhagem
e depois recebemos o historial da ave e ficamos a saber por onde é que a ave andou. Normalmente, os que têm uma barra vertical a seguir ao primeiro caractere são espanhóis. Este, que é o 2/DJN, é um código que vem da Fuente Piedra, que é em Málaga, a tal maior colónia. Esses normalmente começam por um 0, ou por um 1, ou por um 2, e depois tem uma barra. E este M/JV é das Marismas de Odiel. Estes normalmente têm sequências mais curtas, ou então começam por um 9. Mas os espanhóis têm sempre uma barra vertical a seguir ao primeiro caractere. Depois temos outros casos, que é os franceses e os italianos. Esses têm 4 letras, mas não têm algarismos. Os do Odiel podem ter algarismos. Este, por acaso, não tem, mas podem ter. Os franceses só têm letras. E neste caso é KJAC. Os italianos também só têm letras. Neste será WCHF. A diferença é que os italianos começam por W, ou M, ou E. E talvez haja mais alguma letra que não me está a lembrar. Há um site que eu depois já indico que tem esses códigos todos. Mas se tiver 4 letras, é francês ou italiano. E depois houve uma vez, que eu já tinha lido muitos flamingos, em que eu apanhei um código estranhíssimo que era qualquer coisa como A7/7H. Ou seja, tinha 2 caracteres, uma letra e um número, depois uma barra e depois um número e uma letra. Eu nunca tinha visto um código assim, porque os espanhóis que eu vi tinha sempre só um código, uma barra a seguir ao primeiro algarismo, ou à primeira letra. Então eu tomei muito bem nota daquele código e depois quando cheguei a casa fui ver e era argelino. Ou seja, eu vi um código estranho, percebi que era diferente dos que eu observava, não sabia o que era, e quando encontramos um código diferente do habitual, temos que ver com muita atenção. Portanto, se tiver 2 caracteres, uma barra mais 2 caracteres, é argelino. Sei que também há observações de flamingos turvos em Portugal, eu nunca vi nenhum. Sei que esses têm um T, depois uma barra e depois mais 3 letras. Esses chegam cá mais raramente, mas fica aqui a informação. Bem, eu quando recebo os historiais das anilhas, eu vou sempre olhar para o historial para perceber onde é que o flamingo andou. E então, às vezes há alguns que já deram umas voltas muito engraçadas, e eu escolhi aqui 2 casos de histórias mais longas que eu analisei, que vão mostrar um bocadinho... eu primeiro queria mostrar aqui outra coisa que me ia esquecendo. Isto é um exemplo de uma anilha. Eu encontrei este fragmento de anilha numas salinas em Castro Marinho. Estava partida, portanto o bicho pode tê-la quebrado com o bico, e então restava este fragmento de uma anilha, que é uma anilha das Marismas de Odiel, que é 8/HA. Isto tem cerca de 3 centímetros de comprimento, não é uma coisa muito grande, mas dá para ler com um telescópio normalmente. Portanto, aqui para terem uma noção do aspecto da anilha. E agora sim é que eu ia falar dos movimentos. Eu escolhi 2 casos de flamingos que tinham um historial bastante longo e que mostram bem o tipo de deslocações que eles fazem. Neste caso, temos uma anilha de Fuente Piedra, que é 0/CNI. Ele nasceu na Fuente Piedra, que fica aqui perto de Málaga, como eu já referi, em 1997, em agosto, é quando ele é anilhado. 2 meses depois ele estava em Castro Marinho, em setembro, outubro de 1997. Depois andou aqui, depois foi até esta zona chamada La Mancha Úmida, perto de Ciudad Real, num sítio chamado Laguna de Pedro Munhoz, em 98. Volta para Ayamonte, que é ao pé da nossa fronteira, em 1999. Depois andou aqui em Veta La Palma, que é em Donha, em 2000. Depois a seguir volta à Mancha Úmida, em julho de 2001. E depois volta aqui à Fuente Piedra, onde é observado vários anos sucessivos, e finalmente volta a Castro Marinho em 2018, foi nesta altura que eu observei e que tive acesso ao historial. Reparem que é muito difícil de escrutinar aqui um padrão de movimentos, andar para norte e para sul, porque ele em julho ou em agosto tanto aparece aqui como aparece cá em baixo, e nos anos está mais a oeste, noutros anos está mais a leste. Portanto, de tudo o que eu já vi até hoje dos historiais de flamingos, é muito difícil encontrar um padrão. Mas vou-vos mostrar um caso ainda mais estranho, que é este. Este é de um flamingo também de Fuente Piedra, que é o 0IBV. Ele foi anilhado na colónia de Fuente Piedra em 2003. Peço desculpa, foi anilhado nas Marismas de Odiel em 98, anilhado nas Marismas de Odiel. Depois foi visto em 2001, 2002, 2003 no mesmo local. Depois vai a Fuente Piedra, onde está em 2003, 2006, 2007. Volta às Marismas de Odiel em 2008. E depois, de repente, vai para a Argélia, para aquela colónia que eu falei há pouco, que é de Garaesmul, foi a primeira fotografia que eu mostrei da Argélia, e ele está na colónia em 2009. A gente pode se questionar como é que um flamingo daqui descobre uma colónia da Argélia. É fácil, vai atrás dos outros. Eles deslocam-se em bando, há alguns que já conhecem o caminho, já sabem onde é que estão as colónias, e os outros que não conhecem vão atrás e aprendem com eles. Depois, durante 4 anos, ele não é visto. É possível que ele andasse pela Argélia. A Argélia é um país muito vasto, muito árido, com muito poucos observadores e muitas dificuldades de acesso.
e, portanto, ele pode ter andado aqui 4 anos na Argélia, em lagos pouco acessíveis, e não é visto até 2013. Em 2013 ele é visto na Camargue, no Etang de Fangassier, que é uma das zonas de nidificação, e aqui foi confirmada a nidificação neste local. Portanto, depois da Argélia, ele sai e vai para a França. E depois, em 2015, ele volta para as marismas do Odiel, e andou aqui entre as marismas do Odiel e Fuente de Pedra. E depois, em 2018, foi a Isla Cristina, que é aqui perto de Elva, que foi aí que eu o observei. Portanto, vejam bem o percurso que este flamingo fez. E há mais casos destes, mas eles deslocam-se essencialmente para as colónias. Portanto, eles sabem, vão uns atrás dos outros, sabem onde são as colónias e é para lá que eles vão para depois se reproduzirem. Mas, como eu disse há pouco, o facto de eles circularem entre colónias promove muito o intercâmbio genético e faz com que cada colónia não funcione em circuito fechado. E isto é muito bom para a diversidade genética e para a população ser saudável. Relativamente à longevidade, eu mostrei há pouco no cartão, aquele cartão de identidade, mas encontrei aqui uns dados complementares. Segundo o EURINC, que é a Organização Europeia de Anilhagem, eles registram lá uma observação de 27 anos e 6 meses, embora os dados do EURINC estejam um pouco desatualizados. Eu, há 2 anos, juntamente com o Agostinho Gomes, observei em Castro Marinho um flamingo francês anilhado em 1977, que foi o primeiro ano em que foi feito anilhagem com anilhas coloridas, e nós observámos isto em outubro de 2018, e, portanto, feitas as contas, este indivíduo tinha 41 anos e 3 meses. Se não é o mais velho alguma vez observado em liberdade, deve estar muito, muito perto. Relativamente ao cativeiro, eu encontrei uma referência a uma ave de 60 anos, vinha na Wikipédia, é o mesmo valor que vem naquele cartão que eu mostrei ao início, mas na National Geographic vem uma referência a um flamingo desta espécie, que viveu muitos anos num jardim zoológico da Austrália e que morreu quando tinha 83 anos. E penso que será este o recorde de longevidade em cativeiro para esta espécie. Relativamente à nidificação em Portugal, eu já falei há pouco que houve episódios isolados. Está aqui uma fotografia que foi partilhada na altura da nidificação na Lagoa dos Salgados, em maio de 2010. Temos aqui então o ninho dos flamingos, está aqui um ninho isolado, estão aqui os flamingos. Como eu disse, esta ninhada não... Acho que até eram 2 ninhos, porque me parece aqui serão 2 casais. Mas não sobreviveu porque houve predação por gaivotas. Uma colónia também tão pequena será sempre muito vulnerável, mas fica aqui então a informação. A Lagoa dos Salgados é no Algarve. Para terminar, uma referência ao flamingo pequeno. O flamingo pequeno é uma espécie que se distribui essencialmente pela África tropical, penso que também há na Ásia, e ocasionalmente aparecem em Espanha, anda lá sempre de vez em quando 1 ou 2 ou 3, e muito raramente aparecem em Portugal. Não se sabe muito bem se estes bichos se vêm da África subsaariana, com os flamingos grandes, ou se são bichos fugidos de cativeiro. Há talvez 1 dúzia de observações em Portugal, e temos aqui uma fotografia de um flamingo pequeno no meio dos rosados. Distingue-se, em parte, pela plumagem de um tom mais intenso, mas atenção que alguns dos nossos flamingos rosados, às vezes também podem ser muito rosados. A melhor característica que pode distinguir é o bico, porque o bico do nosso flamingo é claro e só tem a ponta preta, enquanto que o flamingo pequeno tem o bico totalmente escuro. Ele não é bem preto, é assim vermelho escuro, mas é completamente diferente. E, portanto, como os flamingos grandes podem ser um bocadinho mais, de um rosa mais intenso e até podem estar um bocadinho encolhidos, o tamanho só não será o melhor critério para avaliar, mas olhar para o bico permitirá então detectar. Já houve alguns casos que até apareceram 2 destes juntos. Portanto, quem quiser observar flamingos, quem quiser procurar um flamingo pequeno, pode sempre olhar para os bicos para tentar encontrar um. Já houve registros no Algarve, no estuário do Tejo e até no estuário do Mondego. Uma referência, uma curiosidade, que foi o flamingo negro. O flamingo negro, isto não é uma espécie diferente, isto é um bicho com melanismo que apareceu há uns anos em Chipre e já foi visto em mais do que uma ocasião e andou a circular, penso que entre Chipre e Israel, se não me engano. Em Chipre, num sítio que acho que se chama Lagoa da Acrotiri, já foi visto em diversas ocasiões, o bicho aparece por lá, é raríssimo, até há quem diga que será o único exemplar no mundo, portanto é um problema de pigmentação e ele tem melanismo, e portanto tem este aspecto bastante invulgar. Só que Chipre é na outra extremidade do Mediterrâneo e portanto para já não há assim grandes perspectivas deste bicho vir passear até para os nossos lados. Eu vou terminar com uma referência aqui ao Flamingo Specialist Group, que eu falei há pouco quando apresentei a estimativa de população mundial. Tem aqui o resumo do que é que diz no site, eu vou traduzir para quem não entende inglês. O Flamingo Specialist Group basicamente é uma rede global de especialistas, tanto cientistas como não cientistas,
que se preocupam com o estudo, a monitorização, a gestão e a conservação das 6 espécies de flamingos de todo o mundo. Portanto, é um grupo de pessoas interessadas em estudar os flamingos. Tem um site oficial que é este, www.flamingosg.org. Também tem uma página de Facebook para quem quiser seguir. Eles publicam notícias todos os dias, notícias quer sobre flamingos em estado selvagem, quer sobre programas de reprodução em cativeiro. Para quem quiser seguir, é só procurar no Facebook o Flamingo Specialist Group. Eles têm publicações quase diárias. E já agora dizer que isto não é provavelmente um grupo apenas de amadores, é um grupo, como eu disse, que inclui cientistas, mas que pertence à IUCN, que é a International Union for Conservation of Nature, portanto, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Dentro desta união tem então um grupo de especialistas dedicados a estudar os flamingos de todo o mundo. Depois uma referência ao outro site onde eu tirei aquele cartão de identidade, que é o Flamingo Atlas, flamingoatlas.org, é um site que tem informações variadas sobre flamingos, sobre programas de anilhagem. Ele tem uma versão em português, embora não está tudo traduzido e, portanto, o site tem um misto de português e inglês. A parte que eu acho mais interessante é aqui onde diz sumário de anéis expostos, que vai para uma página que tem um PDF com os códigos, com as combinações todas de anilhas que existem e que nos permite ver se são espanholas, francesas, italianas ou argelinas ou turcas. Está aqui o site novamente, flamingoatlas.org. E uma referência ao microsite Flamingos, que faz parte do portal Aves de Portugal Info, portanto é um microsite dentro do portal, que é o flamingos.avesdeportugal.info, e no qual encontramos um resumo da informação relevante sobre a presença de flamingos em Portugal. Tem o tal GIF animado que viram há pouco, portanto aquela imagem que viram com a sequência desde 1990 até a atualidade é possível ver logo na página de abertura deste site. Tem também aqui a parte da cronologia que eu mostrei há pouco, mas mais detalhada. Tem observações para todos os locais do país, ou pelo menos os mais importantes, onde já houve registros de flamingos, está aqui tudo detalhado, com compilações a partir do eBird e de outros sítios. Alguma informação sobre deslocações e sobre os programas de anilhagem existentes. O endereço então está aqui em cima, flamingos.avesdeportugal.info.